Agora a gente vai de fato fazer o nosso timer rodar, né? Fazer essa contagem regressiva. Para isso a gente vai utilizar uma função nativa do JavaScript chamada setInterval. Vou até maximizar o meu navegador aqui e abrir aqui o site do MDN, setInterval, tá? Tem duas funções, na verdade, muito úteis quando se trata de intervalos ou de tempo, que é o setInterval e o setTimeout. A gente vai dar uma olhada rapidinho nos dois aqui, apesar de não ser exatamente parte do curso, né? Porque isso aqui é JavaScript, não precisa necessariamente estar relacionado com React, mas a gente vai dar uma olhada rapidinho para quem nunca viu isso aqui na vida. Vamos lá, eu vou abrir um console aqui, só pra gente poder brincar um pouquinho com o setInterval, tá? Essa aqui é a documentação, na verdade, eu vou até fechar, mas se você quiser dar uma olhada, aqui tem os parâmetros, tem tudo, tem a documentação formal, inclusive tem essa página em português, se você preferir, tá? Deixa eu fechar aqui, eu vou abrir o console aqui na minha página mesmo. Então eu vou começar explicando o setInterval. Inclusive, se você estiver utilizando o VS Code, se você escrever setInterval e passar o mouse por cima aqui da palavra, ele vai mostrar os parâmetros, né? Então a gente poderia ter olhado no site lá também, mas basicamente a gente tem 3 parâmetros, mas na prática a gente só utiliza 2 na maioria das vezes. Eu sinceramente nunca precisei do terceiro parâmetro, mas funciona da seguinte maneira. O primeiro parâmetro é uma função anônima. Não precisa necessariamente ser anônima, a gente poderia passar só uma referência a uma função, na verdade. Tá? Geralmente a gente utiliza uma função anônima. O segundo é qual que vai ser o intervalo de tempo em milissegundos, por isso o ms. Então eu vou colocar aqui 1000 milissegundos, que é equivalente a 1 segundo. E depois esses argumentos, que é o terceiro argumento que eu falei que a gente raramente usa, ou nunca usa, são argumentos que vão ser passados para essa primeira função quando o intervalo acabar. Eu, pessoalmente, nunca utilizei esse terceiro argumento, eu só uso o primeiro e o segundo. Vamos colocar alguma coisa aqui, só para a gente entender o que está acontecendo. Então eu vou colocar um console.log aqui dentro da minha função e vou escrever aqui, executando, por exemplo, tá? Quando eu executar essa função, olha só, ele vai me mostrar esse número aqui, que é o ID do intervalo que ele criou, tá? Mas aqui é o que interessa. O navegador está aqui imprimindo na tela esse console.log várias vezes. O Google Chrome não vai mostrar linha após linha aqui, porque ele coloca esse contador, mas é como se ele estivesse colocando, se ele estivesse imprimindo na tela várias vezes, né? Esse ID que eu comentei, ele é importante pelo seguinte, a gente poderia, eu vou até fazer o seguinte, vou recortar esse texto, vou recarregar a página só para parar de rodar aquele setInterval, vou colar aqui novamente e aí eu vou colocar aquele ID, vou atribuir aquele ID para um ID, tá? Então olha só, esse ID, agora ele retornou undefined, porque eu só fiz uma associação, ele continua executando, porém se eu digitar ID, ele vai me mostrar qual que é o ID. Nesse caso aqui, 38, e aí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode chamar um outro método chamado clearInterval, passando esse ID. Quando eu faço isso, olha só, o executando para de aparecer na tela. Ou seja, ele parou de fazer esse loop, ele parou de executar esse setInterval. É dessa forma aqui que a gente para um cronômetro e a gente vai precisar aqui para o nosso componente desse clearInterval também, porque a gente não quer que ele continue contando depois que ele chegou no zero, né? O timer chegou no zero, ele para, mostra ali finalizado e acabou. Ele não precisa ficar contando, até porque vai ficar valores negativos e aí, enfim, foge do que a gente da proposta dos nossos timers, não é isso que a gente quer. A outra função que eu tinha falado, o setTimeout, a gente não vai usar nesse caso aqui, mas só para explicar rapidinho qual que é a diferença, o setTimeout basicamente recebe os mesmos argumentos, então uma função aqui, aí eu vou escrever aqui, por exemplo, console.log, vou mudar o texto, tá? Vou escrever assim, finalizou, ou finalizado, e aí eu vou colocar um parâmetro aqui de 3 segundos. Tá? No caso, 3.000 milissegundos. Quando eu executar, ele não vai fazer nada durante um delay de 3 segundos e depois ele mostra a mensagem. E ele para. Ou seja, ele só executa uma vez depois do tempo que a gente determinou aqui. Se eu colocasse mais, por exemplo, se eu colocasse 5 segundos, vou limpar minha tela para ficar mais fácil, limpar meu console, ele conta 5 segundos e depois, pum, aparece na tela, tá? O setInterval não, ele vai ficar executando até que a gente chame o clearInterval. Se a gente não chamar, ele vai continuar executando para sempre, tá? Essa é basicamente a diferença. Vamos voltar então aqui para nossa classe, vou fechar o app.js e vou abrir aqui o timer, o componente do timer. Para a gente de fato começar o timer, a gente precisa adicionar um botão, então eu vou colocar aqui dentro dessa div de details, eu vou adicionar aqui um botão que a gente vai chamar de iniciar.
Esse botão não ficou lá muito bonito, mas a gente pode estilizar ele, tá? Só que em vez de utilizar uma classe apenas do jeito que a gente tem feito até agora, eu vou aproveitar para fazer, para mostrar como é que a gente adiciona duas classes de uma vez, que é o que eu quero fazer com esse botão aqui. Primeiramente, deixa eu esconder minha sidebar só para a gente ter mais espaço aqui para trabalhar. E eu vou adicionar duas variáveis fazendo concatenação de string, da mesma forma que a gente já fez com outras strings. E aí aqui eu posso simplesmente passar styles.button, que vai ser a primeira classe, e a segunda eu vou chamar de start. Tá? Então a gente tem o button e a gente tem o start. E lá no CSS, deixa eu abrir aqui, no CSS eu vou adicionar classe para os dois. Dessa forma que as duas classes vão ser aplicadas. Pô, Catão, mas não seria mais fácil colocar tudo em uma? Sim, porém, a gente vai ter um segundo botão depois que é para remover esse elemento. Esse próximo botão, vou até deixar comentado aqui, provavelmente eu vou chamar de delete, tá? E esse botão vai compartilhar algumas coisas dessa parte, desse estilo principal do botão. Então, o meu botão delete lá no HTML vai ter também essa classe button e depois mais o delete. Por exemplo, a cor do botão a gente vai definir aqui no start e no delete, enquanto que o tamanho do botão a gente vai definir na classe button. Na verdade, o tamanho do botão eu acho que eu vou acabar definindo aqui também, porque os botões vão ter tamanhos diferentes, porque o botão de apagar vai ser simplesmente um xizinho, mas outras coisas como, por exemplo, remover a borda, né, e também deixar ele redondinho, e a cor do botão eu vou acabar colocando aqui. Então, vamos lá, né, a primeira coisa eu vou tirar essa borda padrão do botão, tá, ele vai ficar meio esquisito por enquanto. Vou utilizar um border radius de 5 pixels para ele ficar arredondado, ainda não dá para ver direito. Vamos colocar uma cor aqui só para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, background color. E aqui eu vou utilizar uma dessas cores pré-definidas. Vou pegar um verde aqui, esse forest green é legal. Beleza, mostrou lá. Vou colocar a cor branca. Vou colocar aqui em cima, porque a cor branca vai ser para todos. O botão de delete provavelmente a gente faz vermelho. E aqui a gente coloca um padding de 0.5 RM, tá? Se a gente quisesse colocar mais largo ainda, eu poderia na vertical aumentar para 0.75 RM, tá? Ele fica um pouquinho maior. Agora, lá no Details, a gente vai colocar mais umas coisas aqui agora, tá? Porque Details é essa classe que tá fazendo um wrap de tudo, né? Tanto do time left, que é isso daqui, quanto do botão em si. Vamos mudar aqui para Display Flex. Então vai ficar tudo na mesma linha. Vou fazer na linha de baixo aqui, vou fazer um Justify Content de Space Between, ou seja, ele vai empurrar as coisas cada um para um canto. Aí, como o time left ficou muito pequeno, a gente pode vir aqui e adicionar um flex grow, passando 1 como valor para ele utilizar o máximo de espaço que ele puder utilizar, né? Como ficou tudo muito grudado, vamos colocar um gap de 0.5 RM, tá? Só para eles desgrudarem. Legal, em termos de estilização eu estou satisfeito, vamos fechar o CSS e vamos aqui no botão, antes de fechar, né, a abertura da tag, a gente vai adicionar um evento de onClick, onde a gente vai adicionar um evento que eu vou chamar de handle start click, tá? Ou seja, a gente vai tratar o clique nesse botão de start. Então eu vou criar essa função aqui no começo. Então eu vou colocar aqui const handle start click. Nesse caso aqui a gente não precisa receber o evento, né, que vem aqui por padrão. O que é mais importante aqui é a gente fazer uso do setInterval que a gente estava vendo lá no navegador antes. Então setInterval vai receber uma função anônima e 1 segundo como segundo parâmetro, porque a gente quer que esse cronômetro funcione que ele mude o número a cada 1 segundo, né? Se a gente até quisesse acelerar ele por qualquer motivo, a gente poderia passar 2000 aqui, ou para desacelerar, passar um valor menor também, tá? No caso, vou deixar 1000 mesmo para rodar uma vez por segundo. Então vamos pensar aqui agora o que a gente precisa passar para essa função, ou seja, o que a gente quer executar a cada vez que 1 segundo for passado, né? No tempo, assim, cada 1 segundo passou, o que a gente tem que fazer? Bom, a gente tem esse valor de cima aqui, que é o valor inicial da duração do nosso timer. Esse valor aqui vai ser fixo, a gente não vai fazer nada. Porém, o valor de dentro aqui, que é o nosso time left, a gente quer que ele vai sendo reduzido a cada vez que passar 1 segundo. Ou seja, passou 1 segundo, muda de 3 para 2. Passou mais 1 segundo, muda de 2 para 1, até chegar no 0. Tá? Então aqui a gente já tem esse valor que a gente está exibindo lá embaixo, e a gente pode utilizar o setTimeLeft para definir o próximo valor dele. E aí a gente pode fazer da seguinte maneira: a gente pode colocar o setTimeLeft aqui, tá? E a gente precisa do valor atual dele menos 1. Porém, se a gente tentar passar timeLeft aqui, principalmente dentro do setInterval, pode ser que não funcione em alguns casos. Então, teoricamente, ele vai pegar o valor atual, menos 1, e teoricamente funcionaria.
Porém, olha só, a gente vai clicar em iniciar, ele vai para 2 e ele parou, porque o React se perde aqui por conta do setTimeout ser um evento assíncrono. E aí, para resolver isso, a gente pode, da mesma forma que a gente já fez antes, passar um parâmetro aqui para essa função. Então, poderia chamar de, por exemplo, segundo, né? Seconds, tá? Só para não ficar o mesmo nome, senão vai dar conflito ali. Tá? Então, seconds menos 1. Então, recapitulando, a gente está passando uma função em vez de um valor que recebe esse parâmetro, que é exatamente um valor antes desse setTimeLeft ser chamado, e aí a gente faz seconds menos 1. Então, se ele for 3, vai virar 2, se for 2, vai virar 1, e assim por diante. Só que ele não vai parar, né? Vamos testar se funciona. Então, 3, 2, 1, 0, e agora começa a ficar negativo porque a gente não parou ele, a gente não fez ele parar no 0. Uma das formas de resolver isso é usando o próprio ID que a gente recebeu aqui dentro para chamar o clear interval, tá? Aqui dentro. Só que isso é meio que gambiarra. E como o React tem esse gerenciamento de ciclo de vida muito bem definido, que é através do useState, né, que é o side effect que a gente já viu, o efeito colateral, a gente pode utilizar ele justamente para parar esse intervalo. Ou seja, a gente vai criar, lembrando que aqui tem uma função que eu estou usando no meu componente, né, mas isso aqui não é um React Hooks. Sempre que a gente utilizar React Hooks tem que ser aqui no começo do arquivo. Então aqui, olha só, eu vou chamar um useEffect e a gente vai falar para o useEffect. Eu quero que você observe esse valor do timeLeft, né, que é esse daqui, e toda vez que ele chegar no 0 ou menor que 0, eu quero que você pare. Tá? Então a gente vai usar o useEffects para isso. Então antes de mais nada, deixa eu importar aqui em cima, senão a gente não consegue usar. E aí o useEffects recebe dois parâmetros, né, uma função anônima e um array de dependências. A dependência eu já vou colocar direto aqui, que é o timeLeft. Tá? A gente só quer executar essa função quando o timeLeft for alterado. E aí eu chamo o clear interval com aquele ID. Só que esse ID está fora do escopo, né? Esse aqui é um escopo, isso aqui é uma função, e esse aqui é um outro escopo. Então não tem como eu chamar esse ID aqui. Poxa, como é que a gente faz isso? Bom, a gente poderia ter mais um estado. Eu vou duplicar essa linha aqui e vou trocar aqui o timeLeft por exemplo, interval ID. Tá? Eu vou chamar de interval ID. Aí eu troco aqui para setIntervalID e o valor inicial ele não tem, né? A gente não definiu nada, então eu posso definir ele como null mesmo, para ele iniciar vazio. E aqui, em vez de fazer essa constante id igual a setInterval, eu posso trocar isso daqui. Na verdade, eu poderia até deixar aqui constant, né? Isso está aqui embaixo. Então, id, passando o id aqui, ok? Então, a gente tem o setInterval sendo definido aqui, e aqui a gente vai ler esse interval id em vez de pegar simplesmente id. Então, em vez de a gente utilizar uma constante local, né, a gente vai utilizar esse estado. Só que tem um detalhe, a gente não colocou a regra aqui, né? A gente só quer chamar essa função quando o timeLeft for igual a 0. Tá? Então, vou fazer esse if, vou colocar o clear interval lá dentro. Aqui ficou faltando adicionar o interval id, né? Porque ele é uma dependência também. E agora, o useEffect vai executar essa função toda vez que o timeLeft mudar. Tá? Então, a cada segundo ele vai chamar essa função. Só que ele só vai ser 0 uma única vez. E aí, quando ele for 0, a gente para o interval. Beleza? Vamos salvar e ver se isso aqui funciona. Eu vou testar aqui nesse com 3 segundos mesmo. Então, 3, 2, 1, 0 e parou. Beleza? Se você até quiser colocar um console.log aqui para ir monitorando, né? Por exemplo, vai parar, alguma coisa assim. E aí abrir o DevTools aqui só para a gente monitorar, né? Deixa eu recarregar. 3 segundos. 2, 1, 0. Ele verificou que é 0 e falou vai parar. Né? Ou parando, sei lá, já parou na verdade. A próxima coisa que eu vou fazer é trocar esse 0. Na verdade, a próxima coisa é apagar esse console.log antes que eu me esqueça. Agora, em seguida, em vez de mostrar o 0, olha só o que eu vou fazer. Aqui a gente tem o timeLeft, né? Se esse timeLeft for diferente de 0, eu quero exibir o próprio timeLeft. Se ele for igual a 0, eu quero mostrar um texto que eu vou chamar de finalizado. E olha só o que acontece. Já até mudou, né? Deixa eu recarregar aqui. Então, 3, 2, 1. Quando é 0, ele troca para finalizado. Beleza? Bem legal esse efeito. E a gente pode criar outras regras se assim a gente desejar. Bom, um último teste que eu vou fazer aqui é rodar esses dois cronômetros em paralelo. Então eu vou clicar no iniciar aqui e vou clicar no iniciar de baixo também. Você vai ver que eles estão rodando em paralelo, tá? Se eu quisesse até adicionar mais, por exemplo, também, adicionar um de 8 aqui, tá? E dar um iniciar em todos eles.
eles estão rodando, tá? O próximo passo agora é remover esse botão de iniciar aqui, né? Não faz sentido a gente ter um botão iniciar quando ele já foi iniciado, tá? Para isso a gente pode adicionar um novo estado para verificar se o nosso cronômetro, o nosso timer está ou não rodando, mas a gente vai fazer isso aí na próxima aula.